Shabbat Shalom, pessoal do Aliá Toranit. Gostaria de compartilhar com vocês uma ideia que eu venho tendo ultimamente, e é o seguinte: a gente sabe que a gente fala de manhã, a gente agradece a Hashem, Baruch Ata Hashem, Pokeach Ivrim. A gente agradece a Hashem todo dia de manhã por dar a visão ao cego. E, como sabemos, a explicação a princípio é que o corpo sem a alma, ou seja, sem a ajuda divina, é cego, e com a ajuda de Deus ele passa a enxergar. Então a gente agradece a Deus por ele dar a oportunidade de nós enxergarmos. Muito bem. Só que eu gostaria de tentar focar e propor uma outra visão dessa brachá, que é a seguinte: a gente sabe que existem várias passagens na Torá que falam sobre isso, e vamos trazer alguns exemplos. Primeiro, Adão e Havá, depois que eles pecam, está escrito na Torá, Vatipakachna enei shneem vayedu kirumimhem. Ou seja, se abriram os olhos deles e eles perceberam que eles estavam nus. Obviamente não cabe a explicação que a gente falou, porque antes do pecado eles também enxergavam e continuaram enxergando depois do pecado. Portanto, a explicação que é dada nesse contexto é que eles passaram a enxergar algo a mais, que no caso eles passaram a entender o que é ter vergonha por estarem sem roupa. Muito bem. Assim também a gente vê em Bilam. Bilam é um profeta dos Goim, na época que Am Israel saiu do Egito, e ele é chamado por Balac, um rei dos povos que estavam lá em Israel, que chama ele para amaldiçoar o povo de Israel. No caminho, o burro de Bilam senta e Bilam começa a bater no burro. Por quê? Hashem abre os olhos de Bilam e ele passa a enxergar um anjo que estava no caminho impedindo o burro de andar. O burro já tinha enxergado antes, enquanto Bilam não. Portanto, novamente a gente vê que Bilam não enxergava uma coisa a mais. E finalmente chegamos no ponto principal, que é onde eu quero focar, que é Hagar. Hagar era a concubina de Avraham Avinu, que Sará pediu para Avraham pegar Hagar por conta de Sará não poder ter filhos. Então, Avraham casou com Hagar, teve ela como concubina, e realmente Hagar deu à luz a Ismael, que é o patriarca dos nossos queridos primos, os árabes. Com o passar do tempo, Sará também deu à luz a Yitzhak, e como Ismael passou no decorrer do tempo a ser uma influência ruim para Yitzhak, Sará manda Hagar embora, expulsa Hagar de casa, apesar de que Avraham não gosta muito da ideia. Avraham, obviamente, dá um jarro de água para Hagar, dá mantimentos e manda ela embora de casa. Hagar vai até Beersheba, e lá em Beersheba acaba o jarro de água dela, é um deserto, como todos nós sabemos, é um deserto, e a criança Ismael passa a desfalecer por conta de desidratação, ou seja, estava sem água. E, de repente, acontece uma cena interessante, que um anjo chega para Hagar e fala para ela o que foi, ela explica a situação, e o anjo promete a ela que vai ficar tudo bem, e realmente faz com que ela, novamente, enxergue algo que até então ela não via, que é o poço. E se nós formos parar para pensar, é incrível, porque o poço sempre esteve lá. Hagar estava chorando e Ismael iria morrer de fato, sendo que existia uma água perto deles, só que eles não eram capazes de enxergar, eles estavam numa situação de cegueira, eles realmente não tinham essa visão no momento. E é isso que é o incrível, é isso que a gente agradece a Hashem, que a gente pede para Hashem de manhã, Pokeach Ivrim, que abre os olhos daqueles que são cegos. Óbvio que também a primeira conotação cabe, porque quem é cego é uma situação muito triste. Mas nós estamos focando agora poderíamos explicar da outra maneira, que a Hashem realmente faz com que a pessoa enxergue coisas além do comum. Assim também é em Vaikra, que Vaikra é justamente isso, um chamado de Hashem a Moshe. Hashem chama Moshe e só Moshe ouve, enquanto os outros que estão ao redor dele não ouvem, pelo fato de ele estar num nível mais elevado. E como todos nós somos Am Israel, nós temos um pouquinho de Moshe dentro de cada um de nós, e Hashem está o tempo todo mandando para a gente chamados.
E cabe a nós tentar enxergar e entender esses chamados que Hashem sempre nos manda. Mais uma coisa interessante, a gente está chegando em Purim, e nós sabemos que Purim é uma festa que aconteceram os milagres de forma oculta. Ou seja, Hashem está por trás de acontecimentos naturais que podemos dizer que foi acaso. Por acaso Esther foi escolhida como rainha. Por acaso Haman chegou na hora quando Ahasverosh estava sem sono. E por acaso, e por acaso, e por acaso. E cabe a nós também enxergar além do que as pessoas enxergam normalmente, que é enxergar os fatos de uma maneira mais profunda e mais detalhista, e olhando como tudo acaba se encaixando num quebra-cabeças perfeito. E essa é a mensagem que fica para nós nesse momento. Tentar enxergar realmente as coisas, pedir para Hashem que a gente consiga enxergar, se trabalhar, se melhorar, para que possamos realmente enxergar as coisas e os chamados de Hashem e os milagres que acontecem no dia a dia de uma maneira mais revelada e mais clara nos nossos olhos. Então, Shabbat Shalom, Purim Sameach e Bessorot Tovot para todos nós.